Olá, a paz seja com todos. Hoje o tema do vídeo nós vamos falar sobre vacinas e saneamento básico, tá ok? Assim, eu tenho entendimento, tá, que o saneamento básico ele foi assim, se você quer evitar ficar construindo hospitais atrás de hospitais, tá, comece então focalizando em saneamento básico, tá ok? Porque daí os hospitais são mais para casos de acidentes ou traumatismos e coisas do tipo, né? Mas não por. Eu acredito assim que não. Você evitaria uma série de sucessões de doenças, né? Com um bom saneamento básico. Mas algumas pessoas preferem não. Algumas doenças tem que vacinar e pronto. E claro que os coerentes vão falar que é bom ter os dois. Só que sempre quando falam, não, é bom ter os dois, tem que ter saneamento básico e tem que ter vacinação e tal. Mas só que isso sempre fica no discurso. Sempre fica no discurso. E saneamento básico, ó, dane-se, tá? É sempre agenda para tocar vacina. Sempre agenda para tocar vacina. E saneamento básico, bom, vocês vão ver agora. Eu separei aqui, para o vídeo até não ficar muito longo, apenas 13 estados brasileiros, tá? Poderia pegar todos os estados, mas eu não quero fazer um vídeo de 1 hora e meia. Então vamos pegar Rio de Janeiro, vamos pegar São Paulo, vamos pegar o Rio Grande do Sul, que é o meu estado, tá? E vamos analisar algumas situações e vamos ver o que de fato poderia ser talvez assim mais eficiente. E especificamente focando aqui em casos de sarampo, tá? Então vamos lá. Nós vamos começar aqui com o Rio de Janeiro, tá ok? Então vamos lá. Isso aqui eu peguei, um recorte de jornal, né? Eu peguei do jornal para poder colocar aqui. Esse caso aqui, ó. Bebê no Rio de Janeiro é primeiro morto por sarampo. Né? Triste isso, né? Mas olha só, vamos ler a reportagem juntos. A primeira morte por sarampo confirmada no Rio de Janeiro em 20 anos ocorreu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, região que registra o maior número de casos do estado. Gravem isso, ó, Nova Iguaçu, tá? Baixada Fluminense. Aqui tá cortado, que seria uma outra parte da folha, né? Vai dizer uma coisa aqui, ó. Segundo o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, este foi o primeiro óbito por sarampo no estado desde o ano 2000. É a primeira morte do ano no Brasil. Isso traz para a gente uma situação de bastante perplexidade, uma vez que é uma doença que tem como ser evitada, basta que haja vacinação, que está disponível em todos os postos. Então assim, ó, é um absurdo a pessoa morrer de sarampo porque tem as vacinações disponíveis. Como é que pode, né? Bebê morrer assim. Poxa vida, né? Poderia ser tratado isso. Mas assim, lembra que eu falei do saneamento básico, né? Não vamos ignorar isso. A morte dessa criança foi. Aqui está escrito que é em Nova Iguaçu, tá? Na Baixada Fluminense. Então vamos trocar o slide agora. Olha só que interessante aqui, ó. Ranking do saneamento básico no Brasil aponta que 5 cidades do Rio de Janeiro estão entre as piores do país. Levantamento considerou as 100 maiores cidades do país. Nova Iguaçu, São João de Meriti, Duque de Caxias, São Gonçalo e Belford Roxo estão entre as piores. Niterói entre as 10 primeiras. Deixa eu ver então. O bebê lá morreu de sarampo, né? Porque faltou vacina para ele. Tá bem. Ou não se vacinou, né? Não sabemos ainda. O caso não ficou ali bem esclarecido. Mas curioso, né? Nova Iguaçu tá aqui entre as piores cidades de saneamento básico aqui. As 100 maiores cidades do país. Ele fez listou aqui, Nova Iguaçu tá entre elas, que, com pior saneamento básico. Interessante, né? Então, Rio de Janeiro,
você já vê assim que Rio de Janeiro tem um problema aí nessa cidade que ocorreu essa situação. Triste, tá? Eu vou ir para São Paulo já de uma vez, porque São Paulo é uma cidade grande e tem alguns conteúdos interessantes ali, tá? Então aqui, ó, vamos para São Paulo agora. Homem morre com sarampo em São Paulo. É a primeira morte provocada pela doença no estado desde 1997. Vítima tinha 42 anos. Ah, não havia sido imunizada. Ali, ó, não havia sido imunizada, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Vamos mais um pouquinho. Aqui vai falar um pouquinho mais sobre esse caso. A vítima é um homem de 42 anos sem registro de imunização. Ele era morador de Itaquera, zona leste da capital. De Itaquera. Quem é corintiano sabe onde é que fica bem, né? Zona leste da capital. Então tá. Aí fala mais um pouquinho aqui, né? Que o homem, a situação que ele passou. Então tá, vamos pra zona. Vamos saber um pouco mais sobre a Zona Leste, né? Olha só essa vergonha, vergonha nacional aqui, ó. Escrito aqui, ó. Vergonha nacional. 35 milhões de brasileiros vivem sem água encanada em casa. O passar dos anos e de sucessivos governos pouco tem alterado um dos cenários mais indecentes do país, a falta de saneamento básico. Nada menos que 35 milhões de brasileiros, ou um sexto da população em 2018, sobrevive sem um serviço público tão vital como ter água encanada em casa. Calma aí, só um pouquinho. Vocês lembram que ele é aqui, ó, o homem esse é da zona leste da capital, né? São Paulo. E aqui está falando sobre um problema aqui, essa matéria é sobre saneamento. Agora, olha mais um pouquinho. Então vai dizer assim, ó. Em pleno século XXI, né, espanta saber que a coleta de esgoto atenda só pouco mais da metade dos habitantes, são 100 milhões que vivem sem essa comodidade, muitos deles em ambientes salubres e sob risco de contrair doenças. Aí vai mais um pouquinho aqui, né? Olha só. Pois até mesmo São Paulo, o estado mais rico do país, está longe de ser um exemplo nessa área. São cerca de 4,6 milhões de pessoas sem acesso ao sistema de esgoto, o que equivale a 2 vezes a população de Sergipe. E até 1,7 milhão de paulistas não recebem água tratada. Olha só agora. Ó. Não precisa ir muito longe. À beira da marginal Tietê, na Chácara Três Meninas, zona leste, 2.000 famílias estão cercadas pelo esgoto, em meio a um cheiro insuportável. Às vezes o líquido escuro e até mesmo com fezes se mistura à água usada pelos moradores para beber. Tá. Então, o senhor lá de 42 anos é que ele não foi, ó, imunizado, né? Vacina. Tá bom. E aqui tá mostrando que a Zona Leste, vocês estão vendo esse caso aqui? Rio Tietê, na Chácara Três Meninas, Zona Leste, 2.000 famílias estão cercadas pelo esgoto. Olha só que coisa horrível. Cheiro insuportável e às vezes o líquido escuro e até mesmo com fezes se mistura à água usada pelos moradores para beber. Terrível isso aqui, hein? São Paulo tá mal, hein? Eu vou mais uma de São Paulo, tá? Mais uma de São Paulo. Mas vocês viram, né? O amigo senhor que de 42 anos faleceu na Zona Leste, e a Zona Leste é esse caos aí, do saneamento básico. Olha aqui, ó. Bebê que morreu com sarampo na Grande São Paulo tinha problema pulmonar e tomava antibiótico de secretária. Eles estão amenizando. Não, morreu porque tinha um problema pulmonar, tomava antibiótico. Ah, tá. Vamos olhar mais um pouquinho. Menina de 4 meses, bem novinha, né? Que tinha fator de risco, morreu no início de agosto em Osasco. Ao todo, aí 3 pessoas morreram. No estado... Então, olha só. Em Osasco, essa criança aqui, tá? De 4 meses, morreu. Na judiaria, né? Com sarampo. Ah, mas Renata, a reportagem está dizendo ali, ó. Ah, ela tinha problema pulmonar e tomava antibiótico. Ah, tá. Tá, então esse não vale, né? Esse não vale. Então tá. Então vamos para outro.
Estado confirma segunda morte por sarampo em Osasco. Ué, não era porque a menininha tava frágil, tava dodói? Não, já tem uma segunda morte em Osasco, no mesmo lugar, Osasco. E aí? Interessante, hein? Eu fiz questão de te printar bem essa página aqui, ó. Porque embaixo já fala sobre alerta para vacinação, vocês estão vendo? Por que não tem um alerta aqui para saneamento básico tapar os valão, né? Ajustar ali dar água encanada pro povo, né? Não, não tem. É alerta para vacinação, ó. Vamos vacinar, ó. Vamos tocar vacina aí, vamos tocar vacina. Tá. Vai falar aqui sobre o caso, né? Mas ó, vamos ler um pouquinho. Secretaria de Estado de Estado da Saúde confirmou na tarde desta quarta-feira a segunda morte por sarampo de um homem de 25 anos de idade. Ah, sem registro de vacinação. Ah, o problema foi a vacinação. Tá. Essa é a segunda vítima fatal decorrente da doença. Então tá. É porque os dois não se vacinaram. Esse que é o problema. Ah, se eles tivessem feito isso, 25 anos. O cara tá na flor da idade, né? Olha só agora. Com só 20% do esgoto da cidade tratado, Sabesp diz que vai investir 100 milhões em saneamento em Osasco. Pera aí. Osasco tem só 20% do esgoto tratado. Tipo, isso explica, né? Isso explica a segunda morte, isso explica a morte da criança, né? Acho que assim, ó, parece que tem que dar vacina lá no útero da mãe. Pra criança nascer já no ambiente tóxico que tá aí, que eles deixaram. Tem que ficar enfiando vacina mesmo, né? Poderiam pelo menos tratar um pouquinho o saneamento básico, acho que já ajudaria bastante. Tá? 20% do saneamento básico em Osasco, tá? Ah, só para vocês terem uma noção, tá? Do que está se passando aqui. Olha só. Aqui é Osasco, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui que tá passando aqui? O que é isso aqui que passa aqui? Vocês estão vendo aqui? O que é isso aqui? É o Rio Tietê, que já foi considerado o rio mais poluído do mundo, tá? Ah, mas o problema é que eles não se vacinaram. Eles não se vacinaram, esse que foi o erro. Não é saneamento básico, não. Tira isso da cabeça. Rio de Janeiro, São Paulo, nós vimos então que tem sérios problemas com saneamento básico em algumas cidades bem específicas, né? Que por sinal anda acontecendo essas mortes por sarampo, né? E veja, eu tô pegando leve, só tô falando de sarampo aqui. Eu poderia ficar pegando dengue e mostrar o saneamento básico nas cidades que tem dengue. Mas vamos focar em sarampo hoje. Bom, agora sobrou Rio Grande do Sul. É o meu estado, né? Então vamos lá para o meu estado, no Rio Grande do Sul. Bom, peguei esse recorte de jornal aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou ler para vocês, tá? Ó, muito sério, aqui diz. É o Jornal da Cidade, inclusive. No mais recente informe epidemiológico do estado sobre o sarampo, Canoas aparece com 6 casos confirmados. Canoas é minha cidade, por sinal. Em todo o Rio Grande do Sul são 114. Gravataí concentra o maior número, 35. Então, vamos parar aqui, tá? Olha só o que a matéria diz. Que Canoas aparece com 6 casos confirmados, tá? Sarampo. E Gravataí, que é o mais grave, com 35, tá? Então, bom, assim como eu fiz com os outros estados, vamos fazer com esse aqui, né? Com o nosso. Então vamos dar uma olhadinha. Gravataí parece que a coisa está crítica. Vamos começar por lá, depois encerramos aqui na minha cidade. Gravataí, entre as 20
cidades com pior saneamento básico do país. Gravataí entre as 20 cidades com pior saneamento básico do país. Pesquisa do Instituto Trata Brasil mostra que o município subiu 4 posições em relação ao mesmo estudo divulgado em 2014. Corsã anuncia investimentos de 147 milhões até 2020. Parece que anos e anos e anos e anos de governo, saneamento básico. Lá Osasco 20%, Rio de Janeiro é um dos piores do país. Olha aqui Gravataí, entre as 20 piores cidades do país. Que coisa, hein? Que coisa. Acabou. Não. Tem a minha cidade, parece. Vamos falar de Canoas então, tá? Só que para falar de Canoas, eu fiz uma pesquisa de campo, tá? Eu mesmo, particularmente, já estou aqui mesmo. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui. Quero que vocês vejam. Vocês conhecem esse moço aí? Rapaz bem apresentado, hein? Aqui tô eu, ó. Eu estou perto da minha casa natal lá. Onde eu... Casa natal não. Perto da casa que eu me criei, tá? E olha só como é que é aqui. Vamos lá. Eu vou dar um play. Olá, pessoal. Aqui é o Renato. Seguinte, eu estou aqui na Matias Velho e olha atrás de mim que tem aqui, ó. Olha só. Vamos filmar um pouquinho mais pra lá, ó. Isso aqui é um valão, tá? Vocês estão vendo? É o imenso de um valão. Do outro lado da rua aqui tem possui casas, ó. Tem casas. Aqui atrás tudo. E aqui no bairro Matias Velho, né? Então assim, ó. Nós estamos falando do vídeo aí sobre a questão de vacinas. E a pergunta que eu faço é a seguinte. Se isso aqui todo fosse canalizado, tá? Fosse capado, ok? Será que não diminuiu um pouco das doenças? Quem sabe a dengue? Olha só, tem um monte de água parada ali, ó. Vocês conseguem ver ali, ó? Água parada ali. Olha lá, ó. Lá tem mais água parada lá adiante, nas escavadeiras lá. Então a pergunta é, vamos vacinar as pessoas para que elas não peguem a doença? Ou quem sabe nós resolvemos aqui o saneamento básico? Então assim, ó, agora esse ano de eleições, aqui em Canoas, 2020, e vamos ver quem é que vai se comprometer de verdade, né? Olha só como tá... isso aqui é mais de... Bom, desde que a Matias se conhece por Matias, sempre foi assim, ó. Sempre foi assim. Ok, amigos? Seguimos com o vídeo. Então eu fui a campo, né? E fiz esse vídeo. Ali atrás de mim vocês puderem ver, tem um valão enorme atrás. Fora, é gigantesco. Fica na Matias Velho, aqui em Canoas. Oh, mas Canoas tem 6 casos de sarampo. Poxa, que coisa. Que coisa. Então, o que eu quero trazer com esse vídeo é o seguinte, tá? Eu tenho até uma listinha aqui, mas antes de falar da listinha, deixa eu dizer uma coisa. Eu não sou anti-vacina, tá? Pode as pessoas já começar a pensar isso. Na verdade, se eu tô batendo em vacinas é porque eu vejo que há algumas outras soluções que podem amenizar o uso delas, tá ok? Não tô dizendo que não é para usar. Mas vai ter outros recursos que vai evitar de ficar agulhando crianças. Daqui a pouco já vai ter 100 tipos de injeções durante a vida, tá? Pode ver, com o passar dos anos parece que foi aumentando, né? Então vamos lá. Eu listei aqui num papelzinho algumas 3 coisas importantes. O primeiro é assim, ó. Os governos de uma maneira geral, tá? Eles comem o mosquito e engolem o camelo, tá? Por quê? Porque eles chegam, teve aquela campanha que iam na casa das pessoas, né? Secretaria da Saúde, falava, ó, tem algum pneu aí com água dentro, água parada, vamos cuidar, né, para que não... Ou alguma plantinha com aquele pratinho embaixo ali, porque pode dar as larvinhas do mosquito, aquela coisa toda. E, poxa, as pessoas realmente hoje se conscientizaram de certa forma, bastante nisso. Só que não adianta, que nem aqui, ó, na casa na minha casa onde eu morava antes,
Ah, eu vou cuidar ali o pneu, os pratinhos e tudo, e tem um dicão do lado ali. Isso aí sim é qual o mosquito engoliu o camelo. Tá entendendo? Então não adianta eu ficar cuidando de umas coisinhas na minha casa e ter uma bagunça dessa daqui atrás da cidade toda ali, correndo de fora a fora, tá? Então isso aí é uma coisa que a gente tem que cobrar os governos nisso, tá? A segunda pergunta, ela é inevitável, tá? Quando a gente faz um vídeo desses, é inevitável. Podem chorar, espernear, mas é uma pergunta, você sempre tem o direito de perguntar. Vamos falar sobre a indústria farmacêutica. Será que esses anos todos também, é quase uma teoria da conspiração aqui, tá? É um parênteses que estou abrindo. Ela, assim, tipo, ela não prefere perder, assim, muitos clientes, tá? Eu acredito. Então, parece que é mais interessante dar vacinas. Ah, toma, deu, pronto, acabou. Do que fazer uma reforma grande na cidade e evitar lixões e o saneamento básico de maneira geral, né? A limpeza, cuidado com as bocas de lobos, conscientização do povo, etc e tal. Então, e água encanada, potável, tudo. Então eu vejo assim, parece que é mais fácil só agulhar, né? Me parece, tá? Apesar que isso aí também eles sai caro pro governo e o governo gasta dinheiro com isso aí, né? Quando podia fazer o saneamento básico. E a terceira pergunta que eu acho mais interessante, não é nem a pergunta, mas é uma questão que tem que ser levantada, é para você que tem um candidato. Agora, por exemplo, aqui em Canoas mesmo vai ter eleições. Eu vou começar a perguntar para os candidatos o que eles estão planejando, então, para o saneamento básico de Canoas. Tipo, tem um dicão ali, tá entendendo? Já pode começar por ali, tá? Tem mais. Isso aqui é só um, tá? É só um. Teve um que foi tapado lá no canto da cidade e deu. Parece que acabou o dinheiro da cidade, não pode tapar mais valor nenhum, né? Mas vacinação vai ter. Tu viu que todas as reportagens têm lá uma vacinação no final, né? Ó, Secretaria da Saúde preocupado com a vacinação e tal. Saneamento básico, ó. Nada. Então, assim, falem com seus políticos próximos, que vocês consigam ter um contato. Pergunte o plano deles, então, para a gestão deles, o que estão fazendo para o saneamento básico, tá? Às vezes é muita coisa para a gente quer que eles defendam tantas causas, então vamos começar pelo básico, saneamento básico, tá? O que eles pretendem? O que vai ser feito, né? É uma pergunta que nós temos que apertar nos nossos políticos, tá ok? Bom, eu acho que basicamente era isso, tá? Não quero me estender muito o vídeo. Acho que eu consegui trazer a mensagem, né? Espero que tenham gostado do vídeo que eu fui a campo. E, bom, deixa eu ver. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e nos vemos no próximo vídeo.